gentileza, Efésios capítulo 6, versículo 12. Este assunto, queridos, que vamos tratar a partir de hoje até quarta-feira. Vamos ter 3 ministradores aqui e eu convoco você. Eu sei que são dias de trabalho normais para todo mundo, mas esse assunto, queridos, é um assunto que todo ano nós tratamos aqui na igreja em Laranjal. Assunto sério, e existe na mente de algumas pessoas que parece que não há nenhuma batalha acontecendo. Eu vou repetir para você algumas coisas aqui importantes. Repetir algo que eu já falei aqui. Deus, ele não está lutando com o diabo. Diga, Deus não está lutando com o diabo. Por que não, queridos? O que você acha? Porque ele já venceu. Deus não luta. Não é aquela ideia, tem muita gente que pensa assim, Deus está com a espada na mão, Jesus está com a espada na mão e o diabo com outra espada está lutando. Não existe isso, queridos. Por que não existe isso? Pode existir a figura de linguagem, num texto de Apocalipse, você pode ver a figura da linguagem, mas espiritualmente falando, não existe. Por que não existe? Porque Jesus, ele é todo poderoso. Não há como Jesus ficar lutando de espada na mão contra o diabo, porque ele já venceu o diabo. O diabo é uma criatura. Ele não tem como comparar com Deus, não existe como essa comparação, não existe isso. Quem luta contra o diabo somos nós. Nós guerreamos dia após dia contra Satanás, na autoridade do nome de Jesus, porque Jesus já venceu o diabo. Essa luta é nossa, essa luta é diária. Essa luta, ela existe, diga assim comigo, essa luta existe. Agora olha para cá. Quem é que passa por essa luta? Pergunta a você, os adolescentes passam por essa luta? Adolescentes daí, vocês passam por luta espiritual? Ah, bem. Vocês já expulsaram um demônio? Ah. Não é nada bom. Mas é bom você entender que Jesus está na tua vida e você tem autoridade para isso. Na tua escola, se tiver um endemoniado, você pode botar a mão sobre a cabeça e orar em nome de Jesus que o demônio sai. Você tem medo não. Jovens que estão aqui, vocês vivem luta espiritual? Sim ou não? Claro que vivem. Porém, há algumas pessoas que acham que isso é história, que isso não tem na Bíblia. Olha só o que Efésios capítulo 6, versículo 12 está dizendo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, contra seres humanos. Hoje eu não estou lendo na NVI, né? Por isso que eu te peguei. Porque não temos que lutar contra os seres humanos. Ou seja, contra carne e sangue. Porém, mas, todavia, contudo, essa expressão aí, ela vem ampliando a frase anterior e dizendo ao contrário, eu sei. Porém, apesar de não lutar contra seres humanos, nós temos que lutar contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a Bíblia nos afirma que nós temos que lutar. Diga para o irmão que está falando, meu irmão, você tem que lutar. Agora, a Bíblia não diz assim, o pastor vai lutar por mim, meu discipulador vai lutar por mim, e eu vou ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer. Não, a Bíblia diz, todos nós temos que lutar. Então, quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Seja bem-vindo à guerra.
Você e eu estamos em guerra. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando Jesus entrou no teu coração para reinar na tua vida, na mesma hora você assinou lá o contrato dizendo: estou em guerra. Estou em guerra contra todo o inferno. O diabo hoje olha para nós e diz: vocês são uma ameaça. O diabo olha para você e diz assim: esse povo é uma ameaça para mim. Eu vou fazer de tudo para derrubá-los. Esse povo é uma potência. Como diz Kleber. E o diabo, não é? Claro, né? Obviamente. Não é o diabo que disse, é o Kleber que trouxe essa palavra profética para nós, obviamente. Mas o diabo diz assim: esse povo é perigoso. Porque é o único povo sobre a terra que tem a autoridade dos céus para desfazer em Jesus as obras do diabo. Se o povo de Deus orar, esse trabalho de feitiçaria aí para o carnaval cai por terra, queridos. Mas cai mesmo. Alguns anos atrás, não sei se vocês, alguns aqui são dessa geração que pegou lá o início da igreja, nós fazíamos uma festa chamada aqui Festa do Espírito. Quem participou da Festa do Espírito aqui, nos dias de carnaval? Quem participou? Levanta a mão bem alto. Vocês são antigos, mas não tanto. Tínhamos a Festa do Espírito. E aí nós passávamos sábado, domingo, segunda e terça, aqui na quadra lá na época, intercedendo, orando. O seminário de batalha espiritual era nos dias do carnaval. Depois que passou esse período, uma pessoa veio nos procurar e nos contou que lá batia os tambores, tá, aquele negócio todo, enfim, e veio dizer que tiveram um problema sério naquele carnaval. Não foi por causa da gente não, querido, porque um número enorme de igrejas, naquela época, começou a fazer esse tipo de festa nos dias do carnaval. A festa do Espírito. Já que carnaval é festa da carne, vamos fazer a festa do Espírito. Para interceder. E falaram assim, mandaram avisar, né? Contaram, que chegou até nós, que os troços lá não conseguia descer de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha um bloqueio. Eles não conseguiam entender por quê que não baixava. Porque a igreja estava orando. Porque a guerra é nos lugares celestiais. Então, nós estamos numa guerra. Então, querido, entenda uma coisa. Quando há uma crise na sua família, é o diabo lançando contra sua família. Então, você tem que apontar o dedo para o diabo. Quando tem uma crise no seu trabalho, é o diabo apontando o dedo contra seus negócios. Seu ministério, aquilo que Deus te entregou, e a família, obviamente, não está fora disso. Temos que lutar. Agora, existem 2 versículos da palavra. Um encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e o outro, Efésios 4, 27, que apesar dessa luta, estamos protegidos por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Esses textos indicam que nós, 1 Pedro 5,8 e Efésios 4, 27, que nós, cristãos, podemos ser atingidos pelas ciladas do diabo e pelas ciladas dos demônios. Alguém vai dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz que o diabo não nos toca. Querido, para toda promessa existe uma exigência. Para toda promessa existe uma exigência de Deus. Se buscarem, se obedecerem, se guardarem, aí vem as promessas. Toda promessa tem algo que é uma exigência da parte de Deus, vem antes. E o texto aqui, quando Pedro vai escrever, olha só 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigiai, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nesse versículo, nós encontramos aqui 2 ações que devemos ter como proteção
contra as ciladas do diabo. Isso significa, Pedro está escrevendo essa carta para quem? Para a igreja. Quem é a igreja? Nós somos igreja do Senhor Jesus, ok? Então essa carta serve para nós. Se ele está mandando que sejamos sóbrios, que sejamos vigilantes, ele está dizendo, se o diabo anda de redor buscando a quem possa tragar, ele está falando de quem? Da igreja, nós. Então é possível o diabo nos tragar. Está escrito aqui. Mas existem duas ações. E eu já contei aqui para vocês, e vocês vão lembrar. Pode até acender essa luz aqui, da frente, o número 1 aqui, que é melhor. Eu uma vez contei para vocês, eu estava assistindo no Animal Planet, eu acho, sobre leões, né? Como que o leão, ele faz para... É matilha? É matilha, leão, né? Matilha é cachorro. Leão é o quê? Bando. Alcateia é lobos. Ok. Um monte de leão. Aí, os especialistas, eles estavam mostrando como que um bando de leões eles fazem para poder alcançar a presa. Então, eles formam 3 grupos. Um vai no meio dos outros animais lá, vamos dizer lá, uma boiada. Vai no meio. A primeira coisa que ele faz é dividir. Ele divide em 2 grupos. É a primeira coisa que ele faz. Então o leão, eles vêm em 3. Eles são assim mesmo, fazem exatamente isso. E eles mostraram para a gente, filmando, os leões atacando e certinho, um indo no meio e dividindo, repartindo o grupo em 2. Então a primeira coisa que o diabo faz é dividir. Então ele divide a sua casa, porque isso vai facilitar o ataque do outro grupo. Então, um divide, os outros vêm de um lado e do outro. E eles começam a correr e cercar, até que um daqueles que são a presa se afastam do grupo, geralmente os mais fracos. E aí, quando um se afasta, eles largam todos aqueles lá e vão todos direto só naquela presa. É justamente o que o diabo faz com a gente. Primeira coisa que ele faz na tua casa é rachar a tua casa. Ele vai trabalhar para dividir, para separar, para criar contenda. Quando ele cria contenda, há uma separação, um rompimento, enfraquece o poder espiritual daquela casa. Uma vez enfraquecendo, ele vai então cercar os mais frágeis. E quando ele vai no mais frágil, ele aponta e mata. Porque ele sabe que matando aquele vai atingir a casa toda. Aí o texto vai dizer 2 coisas. Seja sóbrio. O que é sóbrio? É estar atento. Esteja alerta. Ou livre de qualquer entorpecimento. Por exemplo, a questão alcoólica. Já viu gente que não está sóbrio, está alcoolizado, ele perde o equilíbrio, ele perde a noção das coisas, isso é claro, o texto é muito claro, ele perde a capacidade de discernir o que está acontecendo ao seu redor. Então Pedro está falando de um entorpecimento espiritual, de algo que vai trazer para você a condição de não permiti-lo, que você possa ter a visão do ataque que a tua família está sofrendo, que você está sofrendo, você não consegue perceber, você não consegue ver que tipo de opressão Satanás lançou sobre a tua casa. Por quê? Porque não há sobriedade, não há equilíbrio. E aí ele fala, estejam vigilantes. A palavra vigilante, aquele que vigia, obviamente, mas o quê? Vigia a ação do inimigo, porque ele está ao nosso derredor, não está ao redor, ele está quem acampa ao redor daqueles que o temem é Jesus, ele está ao derredor. Então, ele está dizendo, apóstolo Pedro, vigiem,
E o que nós temos que vigiar? Tudo aquilo que o diabo arquiteta para entrar em nossa casa. O que entra pela Sky? O que entra pela internet? O que entra pela Oi TV? O que entra... Só tem essa, né? Gato Net? Claro! Gato Net já está perdido, mano. Aí é muita expulsão. Eu sei que não falaram isso, eu estou brincando, tá? Eu entendi, claro. Claro, TV, né? Eu falei todas elas porque vão pensar que estou fazendo programa da Sky, tá? Então, tudo que entra na sua casa, tudo que entra, o que ele está dizendo? Vigiem. Então, vigiem os desenhos animados que seus filhos assistem. Vigiem os filmes. Porque tudo, querido, o diabo, ele arquiteta. Ele vai montando. Lembra do ataque do leão? Ele está, parece rápido, mas ele vai de maneira minuciosa. Ele está atacando para dividir a casa. Daqui a pouco você vê seu filho rebelde, sua filha rebelde, não sabe por que será. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Se Paulo está dizendo isso para a igreja que somos nós, isso significa que é possível um crente, porque senão ele não escreveria, obviamente. É possível um crente dar lugar ao diabo. O que significa dar lugar ao diabo? É o que nós chamamos de brecha. Dar lugar é a brecha, ou seja, é a abertura que vamos permitir ao diabo. E qual a principal brecha? É o pecado. Quando o pecado entra na nossa vida, seja do pai, da mãe, dos filhos, aquilo se tornou uma brecha. E aí, como aquele ataque que vem dos leões, e ele percebeu o mais fraco, aonde está a brecha, é ali que nós vamos entrar. Porque, querido, quando uma pessoa da sua casa, ela é atacada e bombardeada, balança com a casa toda. Todo mundo, você pode estar muito bem espiritualmente, mas atinge você. Você pode estar orando, jejuando, clamando, pegou teu filho, balançou com você. Tua esposa balançou com você. Teu esposo balançou com você. Então ele vai onde está a brecha. Quando um pecado não é confessado, querido, isso é uma brecha. É aí que o diabo ele entra e atinge toda a casa. Agora deixa eu falar uma coisa. Essa primeira parte da ministração serve só para a gente poder despertar daquilo que é a realidade, de maneira muito sutil, muito simplória, que eu estou passando para vocês, da nossa realidade espiritual. Eu só quero trazer a vocês o despertamento que nós estamos em guerra, e isso não é história da carochinha, e nós estamos aqui numa fantasia gospel. Nós estamos aqui porque nós estamos em guerra. Mas nessa guerra já há um vitorioso. E nós estamos do lado certo, daquele que já venceu, que é o Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Amém. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. A partir do versículo 1. Esse episódio na Bíblia, querido, para mim traz muitas lições a respeito de como devemos nos comportar diante das batalhas que enfrentamos em nossas famílias. Para mim é um texto, um dos mais claros para isso. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Davi morava naquela cidade com toda a sua casa, toda a sua família, seus homens, todos moravam ali, toda a família estava ali, ok? Todos.
Tinham levado cativas então as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e encontraram a cidade queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Todos foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Pulando o versículo, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, pois todos estavam em amargura. Imagine, toda a sua casa foi levada, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Eles estavam em amargura de espírito por seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. 1 Samuel 30, versículo 18. Depois de tudo que aconteceu, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, olhe para cá. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresas em algumas situações da nossa vida. Não foi diferente com Davi. Davi foi tomado de surpresa por um ataque do inimigo. Eu costumo dizer, e a gente vive isso, quem é maduro o suficiente para maturidade de vida, de criação de filhos, e mesmo quem não tem sabe disso, eu costumo dizer o seguinte: pai e mãe são os dois últimos a saber das coisas. Já ouviu falar sobre isso? São os dois últimos a saber de tudo. Todo mundo sabe. Eu já discipulei, eu e minha esposa, e alguns casos que a gente fala assim, para sentar com o pai e com a mãe, para revelar algumas coisas, para tratar de filhos, e a pessoa fala assim: mas aconteceu isso, aconteceu, mas ninguém sabe, né? Não, querido, todo mundo sabe. Seus vizinhos sabem, seus familiares sabem, mas como nós não sabemos? Porque pai e mãe é o último a saber. É interessante como que o diabo, ele arquiteta as coisas de uma forma para nos pegar de surpresa. E Davi, ele foi pego de surpresa por algo que ele não esperava. Ele jamais imaginava que os amalequitas iriam tomar e queimar a sua casa e tomar toda a sua família. E assim como a família de Davi foi tomado de susto naquele momento, de roubo, de assalto naquele instante, muitos que estão aqui já foram tomados de assalto em suas casas. Eu não estou falando de um ladrão que entrou na sua casa. Eu estou falando de um pai que resolveu ir embora, de uma mãe que resolveu ir embora, de um filho que se entrou nas drogas, enfim, uma série de coisas que acontecem. E você é tomado de surpresa, e naquele momento você fica angustiado. Então, quando vemos aqueles homens amargurados, não foi à toa, porque Davi também ficou extremamente amargurado. Mas como então eu preciso restituir, como eu vou fazer para restituir a minha família? Como eu posso compreender o que Davi passou e enfrentar essa luta e tomar de volta a minha família? Em primeiro lugar, chore na presença de Deus. Vou repetir: chore na presença de Deus.
O texto diz que a primeira coisa que eles fizeram foi erguer a voz e choraram. E o texto diz, até não ter mais forças para chorar. Minha mãe que falou uma vez, eu não tenho mais lágrimas para derramar. É quando você clama e chora. Queridos, Davi sabia tirar tempo com Deus. Davi sabia o que fazer. Davi sabia trabalhar suas emoções com a pessoa certa. Então Davi chorou. Vivemos um tempo de tanta insensibilidade, queridos, que tem gente que não está esquentando mais. Se filho já foi embora, se pai já foi embora, se mãe já foi embora, não estão mais sensíveis a isso, não estão esquentando mais. Ah, se ele foi embora, eu arrumo outro. Se ela foi embora, eu arrumo outra. As pessoas pararam de chorar. Chorar por uma coisa que mexe com a gente. Você já viu divórcio amigável? Só no papel. Porque não existe divórcio amigável no coração. Dói em cada um aqui. É o tempo de lágrimas. Nós estamos vivendo um caos de família, queridos. E tem gente dizendo assim, eu vou ficar chorando para quem não merece? Até Jesus chorou. A Bíblia diz que bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. A Bíblia diz, os que semeiam com lágrimas, com alegria vão colher. Está na hora da gente chorar. E nós não podemos mais ter vergonha de chorar. Chorar não demonstra fraqueza. Chorar não demonstra que somos frágeis. Na verdade, nós somos. Parece que tem gente que não chora mais, não clama mais, não geme mais, não derrama lágrimas mais, porque está cansado. A Bíblia diz que eles choraram. Querido, quando você estiver triste por alguém da sua família, chore na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. O Salmo 30, verso 5 diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Há tempo de choro e há tempo de alegria. Talvez o seu tempo hoje seja de chorar. Chorar. Eu tenho muita dificuldade de chorar, queridos. Eu não sou chorão. Tem gente que é só você falar, chore. Eu nunca. Tem gente que é assim. Parece que a gente fica esperando uma desgraça acontecer para a gente chorar. Mas quando a luta vem, a gente chora, queridos. A gente está precisando chorar, queridos. A gente precisa chorar por nossa casa. A gente está precisando chorar por nossa família. A gente está precisando chorar por nossa nação. Chore na presença de Deus. Você tem chorado na presença de Deus em oração? Você está chorando por seu casamento, meu filho? Ou você está doido para se livrar dele? Chore, querido. Chore. Chore por seu filho. Chore por sua filha. Chore por seu pai. Chore por sua esposa. Chore por seu esposo. Chore por sua mãe. Chore.
Segundo lugar, compreenda as pessoas. Versículo 5, parte B, diz assim: o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Você sabe que muitas vezes as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas. As pessoas não sabem demonstrar carinho. Precisamos aprender a compreender isso. Quando o povo estava no deserto, lá com Moisés, e ficaram sem água, eles pensaram mal de Moisés, e eles falaram contra Moisés, porque eles estavam desesperados. Você tem familiar seu, querido, que você percebe que está descontrolado emocionalmente, não tem paciência nenhuma, e são amargurados de espírito. Você sabe que o meu modo de agir, o seu modo de agir, pode mudar a vida de outra pessoa. Então eu preciso ter a percepção espiritual e emocional de que a outra pessoa não é igual a mim. Ela está amargurada. É difícil nós compreendermos isso. E eu aprendi que é muito difícil pai e mãe compreender isso na vida do filho. É muito difícil o filho compreender isso na vida do pai e da mãe. Quem está dentro de casa, é mais fácil, pastor Jorge, você compreender isso na vida de um discípulo do que você compreender isso na vida de um filho, de uma filha, de um pai ou de uma mãe. Escuta, é muito difícil. Talvez nós possamos parar e escutar muito mais um discípulo e ter mais paciência de ouvi-lo do que parar para ouvir o filho, o que ele tem para dizer. Sim ou não? Sim. É muito difícil isso acontecer, querido, e nós precisamos aprender. Nós estamos num ambiente familiar. Nós estamos num ambiente familiar, e nesse ambiente familiar, nós precisamos entender que nós estamos lidando com pessoas diferentes de nós. E Davi estava ali, diante de um povo querendo apedrejá-lo, e Davi compreendeu o nível de amargura daquelas pessoas. E ele parou e ajudou aquelas pessoas. A Bíblia diz em Mateus 5,5 que os mansos herdarão a terra. Então a maneira como nós olhamos as pessoas muda a forma como somos vistos por elas. Terceiro lugar, reanime-se em Deus. Reanime-se em Deus. Verso 5 diz: Davi muito se angustiou, muito, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não adianta também você ficar chorando o tempo todo, compreendendo a situação das pessoas. Nós precisamos nos levantar e precisamos agir. Davi se reanimou. A Bíblia diz em Salmo 108:12: pois é vão o socorro do homem, mas busque ânimo no Senhor que te fortalece. Filipenses 4:13. A Bíblia diz em Neemias 8:12: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, querido, é quando Deus trata com você, é quando você, nessa angústia que você está passando, aonde você vai buscar? Você vai buscar em Deus. Tem muita gente correndo para o discipulador, correndo para o pastor e não parou para orar um minuto. A maioria de nós, antes de orar, busca discipulador. A maioria de nós, antes de orar, busca o culto da igreja. A maioria, antes de orar, busca o pastor da igreja. Eu pergunto a você, quando você passa por angústia, o que você faz? Você acha que é o pastor que vai te reanimar? Não, querido. Deus é que vai te reanimar. Deus vai te dar ânimo para você vencer essa batalha. Deus vai te fortalecer, assim como ele fez com Davi. Davi se reanimou, algo novo veio sobre ele. Estava ali gente querendo, vão matar esse cara, mata agora, apedrejado. Davi olhou tudo aquilo e falou, eles estão amargurados, espera aí, Senhor me ajuda, e veio o ruar de Deus.
o vento do Espírito e ele se reanimou no Senhor. Quarto lugar, Davi consultou ao Senhor. Consulte ao Senhor. Antes de tudo, nós precisamos buscar a Deus para tomar decisões sérias na nossa vida. A maioria de nós em nossas casas estão tomando decisões de forma aleatória. Porque Deus me deu uma mente para pensar. Talvez, se sua mente estiver longe da presença de Deus, você vai pensar das coisas da terra e não nas coisas que são do céu. Davi se reanimou no Senhor, mas Davi foi buscar a Deus e disse: Deus, o que é que eu faço? Você já se viu na sua casa e olhar para a direita, olhar para a esquerda e dizer assim: Deus, eu não sei o que fazer. Talvez você esteja vivendo isso hoje, agora. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o estado da sua casa e diz: Deus, não sei mais o que fazer. Foi assim que Davi se viu naquele instante. Deus, o que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Davi, como um grande guerreiro, nem precisa ter perguntado ao Senhor. Ele se reanimou, ele disse: pega a espada e vamos partir para dentro agora. Mas ele parou e disse: Deus, espera aí, o que eu devo fazer? Persigo ou não persigo? Deus falou: pode ir, que eu vou vencer essa batalha por você. Essa vitória já é sua. Mas ele ouviu a voz de Deus. Querido, você que está enfrentando uma luta na sua casa, qual foi o último dia que você parou para orar e dizer: Deus, o que é que eu devo fazer com meu pai, com minha mãe, com os meus filhos? Nessa luta, o que eu devo fazer? Salmo 37 diz assim, que primeiro eu devo agradar ao Senhor, e depois de agradar ao Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. Pergunta a você: você tem consultado a Deus em oração? Antes de tomar decisões para a sua vida? Antes de trabalhar naquela empresa, antes de abrir aquele negócio, antes de fazer uma porção de coisas, você tem consultado a Deus? Antes de tomar uma decisão sobre o teu filho, sobre tua filha, você tem consultado a Deus, perguntado a Deus: o que é que eu devo fazer? Antes de levar seu filho no psicólogo: Senhor, a que psicólogo eu devo levar? Ou você tem tomado decisões aleatoriamente? Querido, Davi, ele perguntou a Deus. Quando Deus sai na frente dizendo o que devemos fazer, a vitória já é certa, você não precisa ter dúvida. Mas quando eu começo a fazer coisas segundo o meu coração, não posso garantir nenhuma vitória. Agora, por último, querido, lute como puder. O texto nos diz, 1 Samuel, que 200 homens ficaram para trás porque eles não aguentaram a caminhada de tão difícil, que estavam muito cansados. Davi, ele reconheceu a luta daqueles homens, entendeu o esforço deles e os deixou para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente na sua família que não está aguentando mais lutar. Cuidado para você não exigir do seu filho aquilo que você nem consegue fazer. Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente aprender, queridos. Eu chegava para minha mãe, quando ela vivia em depressão, quando ela estava passando por depressão, uma época da vida dela, uma mulher crente, serva de Deus, vocês conhecem a história dela, mulher de Deus. E aí eu falava assim: mãe, levanta a cabeça. Porque eu achava que crente não passava por depressão. E aí eu achava isso, até que Deus falou assim: agora eu vou permitir isso na tua vida. E aí é mais duro para a gente aprender, querido. Cuidado, porque você pode lutar, dar todo o seu esforço, mas talvez alguém que esteja do teu lado não está nas mesmas condições espirituais que você.
teu filho não tem a mesma percepção espiritual que você, talvez teu esposo não tenha a mesma percepção espiritual que você, talvez a tua esposa não tenha, talvez a tua filha não tenha, e você está querendo que o teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe seja igualzinho você, mas não é. Você tem que imprimir toda a sua força para conquistar aquilo que você quer. Porque Deus vai renovar tuas forças. Essa guerra, querido, ela é vencida por força. O reino de Deus, Mateus 11:12, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Tem que fazer força mesmo. É guerra. E guerra é luta. Mas nem todos da sua casa podem estar no mesmo nível que você. Então não queira exigir dos outros aquilo que talvez um momento você não passou. Ou já passou. E você precisa lutar, se esforçar. Deus, quando chama Josué, ele disse: não fui eu que te mandei? Seja forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa tomar a guerra da sua família, não a guerra, mas a batalha da tua família hoje. E se levantar em Deus e consultar a Deus e dizer: eu vou lutar até a última gota. Eu vou me esforçar até a última gota. Eu pergunto a você: você tem se esforçado para salvar a sua família? Pastor, eu tenho. Então esforce-se um pouco mais, porque você vai vencer. Eu vejo exemplos aqui lindos, queridos. Exemplos lindos nesse lugar. De homens e mulheres que se esforçaram e venceram. É uma guerra, irmãos. É uma luta. Mas nessa luta nós já vamos sair mais do que vencedores. A Bíblia fala lá, concluindo, quando Davi chega e ele salva tudo que havia. Ele salvou toda a sua família. Ele salvou toda a sua casa. Deus restituiu a família de Davi, mas ele precisou se esforçar. Deus assim fará com a sua família, mas você precisa se esforçar, você precisa fazer a sua parte. Lute para preservar sua família, lute para cuidar da sua família. Restitua a sua família em Deus, chore na presença de Deus, aprenda a compreender as limitações das pessoas, reanime-se em Deus, consulte a Deus e antes de qualquer atitude, lute, querido, lute mesmo, enquanto você puder, lute pela sua casa. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso não é só para você, é para toda a sua casa. Deus não faz nada pela metade. Receba a vitória sobre a sua casa. Lute, meu irmão. Lute. Sabe, queridos, aquele momento em que você está dentro de casa. Como eu estive essa semana, eu falei: Deus, não sei o que fazer. Como que eu vou fazer? E a maior luta era dentro de mim. Assim, eu sei lidar com uma porção de coisas. E como eu não estou conseguindo lidar com isso? Deus me reanima. Deus me levanta. Mas eu falei: Deus, mas eu vou lutar. Eu não aceito. Queridos, eu trato a igreja como família. Para mim, a minha família, a igreja é a extensão da minha família. E eu trato irmãos como irmãos mesmo. É a extensão da minha família. Mas quando é dentro da sua casa, querido, você não pode aceitar que esse demônio terrível,
que você é filho de Deus, você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Ele não pode dominar a sua casa. Você precisa tomar a armadura de Deus. Você precisa lutar até o fim. Se tem que chorar, chore. Se tem que gritar, grite. Se tem que se reanimar, vai ser hoje. Se tem que consultar, vamos consultar ao Senhor. E temos que fazê-lo. Mas nós temos que tomar a espada do Espírito, a palavra, e nós vamos partir para dentro, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando um seminário para pensar assim: eu preciso parar, chorar, reanimar no Senhor, consultar a Deus, e eu preciso lutar da forma certa, para não sair dando soco de qualquer maneira, e pensando que eu estou atingindo o diabo, eu estou atingindo as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Meu filho está numa luta. A tua luta não é contra o seu filho, é contra os poderes das trevas, das regiões celestiais. Aponte para os poderes das trevas, em nome de Jesus. Você não domina a minha casa, você não domina a minha família. Você já teve o hábito de orar na cama, lá na cama dos seus filhos, na cama da sua casa ali, e interceder dizendo: em nome de Jesus, essa casa, esse lugar é território abençoado pelo Senhor, e declarando: o diabo não vai tomar a minha casa, o diabo não vai tomar, porque a minha casa é do Senhor. Querido, nós temos que orar mais, nós temos que clamar mais. Tem muita gente achando, mas é só ouvir uma mensagem, o pastor chama lá na frente, e a gente levanta a mão e dá umas tremedeiras assim, aí vem alguém e profetiza sobre a minha vida, e está tudo resolvido. Não! Chega desse, sabe, querido, é uma coisa, eu não sei nem qual a palavra usar agora, me fugiu a memória. É como se fosse um misticismo espiritual que nós estamos vivendo, achando que vai levar uma rosa daqui para casa, que vai levar um óleo, e vou derramar óleo na minha casa, e agora tudo será transformado. Vamos parar com isso, irmãos. É hora de pegar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e dizer: em nome de Jesus, Satanás, você está derrotado. Eu sou fraco, mas o Senhor me torna forte, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O Senhor é comigo e eu vou vencer essa luta. Está na hora da igreja se levantar dessa força que vem do Senhor. E tanta gente esperando: eu vou para o seminário, eu vou esperar, o pastor vai orar, o diabo vai sair, eu estou feliz e alegre. Aí chega em casa, a guerra. Aí vai pensar: a oração não foi boa não. Irmãos, tem aos milhões, não é milhares não, de gente procurando isso o tempo todo. Está na hora da igreja levantar a voz. Davi não foi para Facebook, para WhatsApp. Davi foi aos pés do Senhor. Davi sempre ia aos pés do Senhor, e consultou e se reanimou no Senhor, e disse: o Senhor é o meu Deus. Está todo mundo amargurado ao meu lado. Davi podia, saber fazer o quê? Pegar um caminho pelo canto e vazar, meu irmão. Vou ficar com esse povo, eles querem me matar, ainda botaram a culpa em mim, perderam a família, a culpa é minha. Davi: eu estou entendendo o que vocês estão passando, eu também estou sentindo isso. Espera aí, Deus, o que eu faço? Vai lá e toma. Vamos lá, levanta todo mundo. Calma aí, levanta não. Levanta todo mundo. Eu imagino Davi, orou, a Bíblia diz, ele se reanimou do Senhor, pegou a espada, e aquele povo, um monte de homem chorando, com razão, diga-se de passagem. Aquele monte de homens chorando, todo mundo já com a pedrinha do lado. E Davi, quero dar um recado para vocês de Deus hoje. Assim diz o Senhor: pega a espada. Todo mundo, pega a espada. Levanta aí, vamos lá. E vamos tomar nossa família de volta, porque o Senhor disse que vai nos dar a família de volta. E todo mundo se reanimou, porque havia um líder que não ficava ali chorando o tempo todo. Ele simplesmente disse: eu estou na luta igual vocês. Está pensando que eu não estou não? Tem gente achando que apóstolo deve ser uma maravilha. Não tem problema.
É uma coisa maravilhosa a casa dele. É um mar de rosas. Não tem conta para pagar. Não tem filho para ensinar. Não tem escola para pagar. Tem nada para fazer. Até quando chega lá, pergunta: está dormindo, apóstolo? Eu falei: é a voz do inimigo. É uma afronta isso, querido. Nunca fale isso para mim, que isso é uma afronta. Mania de chegar lá: está dormindo, apóstolo? Se for 1h da manhã, sim. E aí, agora me perdi. Pensa que não acontece nada, deve ser mil irmãos. Davi estava sentindo a mesma dor que aqueles homens estavam sentindo. Não pense você que aquilo que você já passou, a gente também não passa, não. Cada um passa no seu momento, na sua guerra, sua luta pessoal, que todo mundo passa. Todo mundo aqui passa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vim aqui, eu não sou como Davi. Se eu pudesse. Mas o Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o teu Deus, querido. Mas eu vim aqui dizer para você, está difícil, irmãos. Mas nós vamos hoje levantar e vamos tomar aquilo que foi roubado. Porque em Deus nós podemos fazer isso. Deus disse, quando ele disse, Josué declarou: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E lá em Atos diz que Deus vai salvar você, lembra do Cornélio? E toda a sua casa será salva. Isso vai acontecer com você em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que lutar. Eu não posso recuar. Eu não tenho mais esse direito.